Boa tarde a todos. É com grande alegria que estamos aqui, eu e a Soleni. A gente vem com todo o nosso amor, sabendo que a nossa casa de luz lá também se dedica muito, e a gente sabe que aqui, tanto a Martinha como a Regina, o Paulo, que eu já conhecia, isso nos dá uma alegria de saber que tem um ponto de luz aqui também. E como o seu José, é o seu José, né, que é o senhor de mais idade, que a gente conhece também tenho muito carinho por ele e toda a sua experiência de doutrina há quantos anos, né, que nos traz tantos conhecimentos, né. Então, hoje eu vou falar a lei do amor, do capítulo 11, o item 9, no Evangelho segundo o Espiritismo. Que esse amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos nós possuímos no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então, como eu falei ali, o gostar de viver, quem de nós não vai gostar de viver sabendo que a gente tem todo esse amor de Jesus por nós, sabendo que mesmo nas turbulências, nas dificuldades da vida, nas doenças, alguma situação entre família ou no trabalho, seja onde for. Mas se a gente gostar de viver, a gente sabe levar com muito mais paciência, resignação, e pedindo a Deus sempre e a Jesus que mude, ajude a mudar os sentimentos dos outros de acordo, a gente sabe na doutrina, que a gente caminhando de acordo com os ensinamentos do Mestre, essa lei de amor, a gente sempre vai estar bem encaminhado, bem amparado, né? E um fato que já haveis contado muitas vezes, que o pior dos homens, por mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto, qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de que tudo isso que tente diminuí-la, muitas vezes atingindo a proporções admiráveis. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existe entre nós indivíduos que dedicam seu amor, que lhes transbordam o coração, que é pelos animais, ou é pelas plantas, e até mesmo por objetos materiais. Então são os solitários, são os críticos da sociedade, reclamando da humanidade geral, que é aquelas pessoas que botam defeito em todas as pessoas, menos eles, né? Não querem mudar para ter essa convivência boa, né? Aonde a gente sabe que se a gente tiver essa paciência, essa resignação, esse caminho de acordo à lei de amor, a gente sabe que em qualquer lugar que nós estiver, a gente vai estar bem, né? E essa lei de amor determina que o homem substitua o eu pelo nós. Não pensar só em nós. Aquele egoísmo, não, é nós, é nosso, é isso, não, pensar em nós, pois o amor não é um sentimento individual, e sim coletivo. É um sentimento divino que minimiza as misérias sociais. Que a gente viu ali nas enchentes, né? Quantas pessoas, pelo amor ao ser humano, até mesmo aos animais, se dedicaram, que a gente vê que realmente esse sentimento é que conta. E quando nós deixar de pensar em nós e pensar em nós semelhantes, no modo geral, que necessitam do nosso auxílio e da nossa atenção, dos nossos exemplos, porque uma coisa eu sempre comento com a Soleni, é que a gente, principalmente, os nossos exemplos têm que ser exemplos, né? Exemplos de caminhar no bem, de tratar um ser humano bem, ou um animal, ou seja, da forma que for, mas a gente fazer o melhor para ser um bom exemplo.
E aí praticamos essa lei divina, que é a lei de amor. E nós fomos concebidos para amar. Com essa chama, fomos concebidos para o bem. E faça brilhar cada um de nós a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. A riqueza espiritual, essa luz do mundo é a riqueza espiritual, que depende da verdadeira compreensão da lei de amor. Essa é a maior riqueza que podemos acumular dentro de nós. Achei muito bonito, né? A maior riqueza que devemos acumular dentro de nós é essa amor, essa lei de amor, essa lei, esse amor de Jesus que tanto fez por nós, né? É essa que nós levamos, valores morais, valores espirituais. E esses valores nos seguem no nosso arquivo mental. E difundimos o amor que ele faz com que evolua dentro de nós o espírito. É esse espírito que consegue se iluminar e se irradiar. Então esse amor, essa essência divina, desde o maior até o menor de todos nós, que possuis no fundo do coração essa chama desse fogo sagrado, se chama, né, a lei de amor, a lei de Jesus, nosso mestre. Eles resistem, como qual o efeito da lei do amor para o homem é um melhoramento moral para a raça humana. A felicidade para a vida terrestre e após esta. O mais rebelde também, a ele se ajustarão. Ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática dessa lei, e o Espiritismo contribui para que essa lei seja ainda mais clara, com tantas mensagens que recebemos, né, de tantos amigos, palestrantes, de acordo à nossa doutrina espírita, que tanto nos esclarece e nos ampara. Seus benefícios sejam mais rapidamente sentidos. Mas um homem de coração duro constitui obstáculo à implantação de amor na Terra. Então, o que devemos fazer para os reajustar a essa lei de amor? Como primeiro passo, tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo na medida de nossas possibilidades. Enfim, atendendo fielmente o chamado de Jesus, contínuo no amai-vos uns aos outros, chegamos então à conclusão que do amor decorre todas as virtudes, que todos os que temos no íntimo essa centelha divina, fazendo-nos fazer germinar e desenvolver a lei do amor. E que papel então exerce a reencarnação, considerando a lei de amor? Nós sabemos que a reencarnação é uma bênção de Deus, e através da qual se reúnem inimigos do passado numa mesma família. E a fim de mutuamente se ajustarem diante da lei de Deus, da lei de amor, viemos muitas vezes muitos irmãos nossos inimigos de outras vidas. Então, por isso que essa lei de amor é a única que faz essa mudança, fazendo entender que muitos vêm pela forma da paciência, da resignação, de tantas outras virtudes que temos para aprender a conviver com aqueles nossos irmãos, para que nessa vida a gente tenha a possibilidade de
de fazer tudo ser diferente, né? E a oportunidade que Deus nos concede a fazer o bem a quem tenha feito o mal. E a reencarnação é, por isso, um instrumento de aplicação da lei de amor. Então não é correto nós dedicarmos amor a um círculo íntimo e restrito de parentes ou de amigos. Por isso que temos que conviver em sociedade com várias pessoas para entendermos um pouquinho de cada um, que somos todos diferentes, mas todos filhos de Deus. E porque Jesus, ao proclamar o amai o vosso próximo como a ti mesmo, não estabeleceu limites para esse amor. Então vamos dedicar para cada um de nossos irmãos sempre um pouquinho daquele amor que a gente tem, como se fosse um filho nosso. Porque eu mesmo, na minha convivência com as pessoas, eu procuro no abraço, num bom dia, como é que você está? É tão bom tu dedicar essa centelha de luz, esse amor, essa lei de amor, passar um pouquinho, porque eu tenho certeza que num abraço que a gente dá, a pessoa sente que é uma coisa verdadeira, é realmente para que mostra, ó, eu estou aqui também, vamos caminhar junto, vamos à luta, porque todos nós temos dificuldades, problemas, doenças, mas temos que ser forte, ter fé em Deus e sempre caminhar para frente, sempre seguindo a luz do nosso Mestre Jesus. E ele simbolizou no próximo a humanidade inteira, a prática da lei de amor, tal qual ele entende, consiste em amar todos os nossos irmãos indistintamente. E não nos cansais de ouvir as palavras de João o Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspender o curso de suas pregações, ele apenas repetia essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, pratiquei essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira dela um imenso benefício. E acreditai em mim. Fazei um sublime esforço. Amai-vos e verei a terra transformar. E somente no amor a gente vai ver que com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos de Deus nosso Pai, com esse amai-vos e verei a terra transformar, é da maneira que a gente vai ver que pelo amor, fazendo a nossa parte, vamos transformando quem está ao nosso lado, quem vive na mesma cidade, ao nosso trabalho, ao mundo. Às vezes a gente pensa que é pouquinhos que está aqui, mas se só nós fizer a nossa parte ao redor, quantos que vão vendo, que bom, essa pessoa parece caminhar no bem, tem uma forma linda de tratar os outros com tanta delicadeza, com tanto carinho, e isso vai se formando aquele adubo, né, ao redor que aquela semente vai aumentando, né, ao nosso redor, e que faz desenvolver em nós esse amor divino. São as ações benéficas de pessoas bondosas, cujo amor nos contagia. Em última instância, para os mais rebeldes, é o tempo e a dor. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. É a evolução, é a lei divina. Ninguém pode burlar essa lei. E para praticar essa lei de amor, tal qual como Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. E a tarefa é longa e difícil,
mas se cumprirá, porque Deus assim o quer. É a lei de amor, é o primeiro e é o mais importante ensinamento da nossa doutrina. O egoísmo sobre qualquer forma que se apresente, porque a lei do egoísmo pessoal, ainda o egoísmo de família e de nacionalidade. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a nós mesmos. E pergunta-se qual é o limite do próximo. Seria a família, a religião, a pátria? Não, é toda a humanidade. E nos mundos superiores é amor mútuo, que harmoniza e dirige os espíritos adiantados, que os habitam e o vosso planeta destinado a um progresso que aproxima para a sua transformação social essa lei sublime ser praticada por seus habitantes. Eu não sei quantos minutos ainda tenho, estou falando, mas... Tá. E como um reflexo da divindade, os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. E os mais rebeldes, como eu falei, os mais viciosos, deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem, mas sim fazeis a eles todo o bem que está ao nosso alcance. Às vezes é difícil, né? A gente fazer, mas assim, a gente tem que entender que eles estão no tempo deles. Então, como nós já temos um pouquinho mais adiantado, que tem essa bendita doutrina, que nos explica, nos esclarece, que olha, gente, não é fácil para nós, né? Todos nós temos as nossas situações. Como eu digo, eu não gosto de tristeza. Eu gosto de levantar de manhã, de bem com a vida, agradecendo a Deus por tudo, porque há 20 anos faleceu um filho de morte súbita. Há 4 faleceu meu esposo. Minha filha mora longe e eu tenho um comércio para cuidar. Mas assim, eu agradeço ainda tanto a Deus, porque mesmo nessas situações, mas eu não desanimei, eu não virei uma pessoa depressiva. Estou nessa doutrina que nos está sempre levantando para cima. Lá em casa é evangelho no quarto, é na cozinha, na sala, em tudo. De vez em quando dá uma olhada assim, nossa, está tão bonito, mas vou agradecer, vou ler um pedacinho do evangelho. E quem não fazer o evangelho no lar, que é tão bom também, né? É a visita de Jesus, da espiritualidade de luz na nossa casa. Mas assim fazeis a eles todo o bem que está ao nosso alcance. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a contragosto, ao verdadeiro amor. É como se fosse um imã, a qual não pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda esses germes dessa virtude que estão em nossos corações, em vossos corações adormecidos. Por mais que a pessoa às vezes não queira, mas na convivência com alguém que vive sempre querendo fazer o bem, é como se fosse um imã. Ele vai ver, não, isso é bom, vou levar para mim, né? E a terra morada de provações, de exílio, será então purificada por este fogo sagrado. E verás, serem nela praticada a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtude todas filha do amor. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui conosco, encarnados e desencarnados, agradecendo a Regina, a Martinha, ao Paulo, a vocês que conhecemos hoje, que é mais umas amigas que agora a gente sabe que também está buscando o amparo divino, né? Então, meus queridos, vamos
fazer a nossa prece, agradecendo por mais este momento. Agradecendo a Jesus, a espiritualidade de luz dessa casa, a nossa Mãe Santíssima, que nos protege, nos ilumina, nos envolve com esse amor, essa lei de Deus que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos pouco a pouco, sentindo a energia do bem, sentindo a presença amorosa de Jesus junto a nós. Vamos pedindo que nos ilumine nossos caminhos, fortaleça a nossa fé e guie os nossos passos e nossa esperança, a fim de aliviar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, que são os nossos desafios naturais que a vida propõe a todos nós como aprendizado. Que saibamos trabalhar a lei de amor em meio a nossos irmãos, a nossa família, a responsabilidade que Deus, nosso Pai, nos confiou com amor e dedicação. Vamos manter a fé em Deus e Jesus, na espiritualidade de luz, para levar nosso fardo do cotidiano, guiado pelas mãos divinas. E vamos alimentar a semente do amor em um sentimento que faz mudar o mundo. Que assim seja.